Hi guys, welcome to another class in Translate. E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam assistindo as outras aulas e que elas tenham, sido bênção na sua vida, que você esteja aprendendo. Lembrando que qualquer dúvida é só falarem comigo, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Primeiramente, nós vamos orar, entregar essa aula e aí a gente já vai começar, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia que estamos juntos, por mais, Senhor, essa oportunidade de aprendermos inglês. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos despertou essa vontade, o Senhor tem um propósito para todas as coisas e tem um propósito em nossas vidas. Nós te entregamos, Senhor, esse tempo de aula, te entregamos esse tempo com o Senhor, que seu Espírito Santo tenha liberdade para agir nessa aula, Pai, que o Senhor me use, Deus, para ensinar da melhor forma para eles, que o Senhor derrame sobre eles o dom da língua inglesa, que derrame sobre eles facilidade de aprendizado, que derrame sobre eles vontade de aprender, e que eles sejam cheios, Deus, da sua presença enquanto eles estudam essa língua, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha acelerar o nosso aprendizado, que o Senhor venha dar clareza, Senhor, que o Senhor venha fazer com que a nossa mente, Pai, consiga gravar aquilo que nós aprendemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nós te entregamos esse curso, eu te entrego esses alunos, Pai, te entrego a minha vida, porque tudo é para te servir, Senhor, é para te honrar, Pai, e para fazer a diferença no reino. Então, Deus, fala conosco nessa aula, gera em nós, Senhor, esse amor pela língua inglesa, esse amor pela cultura deles, Pai. E é isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, gente. Deixa eu mudar aqui. Gente, na aula de hoje nós vamos aprender sobre numbers, ok? Que são os números. E eles são muito importantes, primeiro porque você vai precisar saber os números para poder, na hora de pregar, falar em qual palavra, em qual passagem bíblica está. Então, vocês vão precisar dos números, para falar os capítulos, os versículos. Outra coisa também que é importante dos números é porque vocês vão estar em outro país, então vocês precisam saber número para ver hora, vocês precisam saber número para, principalmente na questão financeira. Então, se vocês estão comprando alguma coisa, vocês vão precisar, saber exatamente os números. Hoje a gente vai falar dos números, tanto os ordinais quanto os cardinais, tá? Mas primeiro, como sempre, a gente tem que relembrar o que a gente já estudou na última aula. So, do you remember what we studied in the last class? Você se lembra o que a gente estudou na última aula? Tempo na tela. Espero que você se lembre, tá? Então vamos lá. A gente estudou com um trecho da série The Chosen, ok? Do episódio 1. Eu não vou, ficar aqui nesse listening, porque a gente já fez, então agora é só para relembrar mesmo. E a gente viu os pronomes de tratamento em inglês, que são a forma como você se refere a alguém quando você vai chamar alguém, quando você está conhecendo alguém, independente lá, eles são muito bem educados nessa forma. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, a gente chama a pessoa pelo primeiro nome, até às vezes pelo apelido. Você acabou de conhecer a pessoa, já chama ela pelo apelido, mas lá não. Lá eles têm esse pronome de tratamento, sim. Eles chamam de senhor, senhora, senhorita. E não é uma coisa, formal. É uma coisa da cultura mesmo. Eu acho até bonito. Então, para você chamar um homem lá, quando você sabe o nome da pessoa, você usa o Mr. Could you repeat, please? Mr. Então, o Mr. é o senhor. Então, tanto para homens casados quanto para homens solteiros, você vai usar o Mr. e o sobrenome. Então, aqui eu até usei um exemplo, Mr. Miller, que é senhor Miller. Quando for uma mulher solteira, é o Miss, ok? Então, se você está conhecendo uma moça, você sabe que ela não é casada, você vai usar o Miss e o sobrenome. Então, aqui um outro exemplo. Miss Johnson, can you help me? Então, senhorita Johnson, você pode me ajudar? E aí, quando for uma senhora casada, uma mulher casada, vai ser o Mrs, ok? Mrs. Então, olha aqui, ó. Hi, Mrs. Miller. Então, olá, senhora Miller. A gente também tem esse aqui, que é um Miss, que é quando você não sabe se é casada ou se é solteira, ok?
E esses pronomes que eu usei com vocês é quando você sabe o sobrenome da pessoa. Agora, se você não sabe o sobrenome da pessoa, se você abordou alguém na rua para falar de Jesus, ou se você esbarrou em alguém e você quer se referir a essa pessoa e não sabe o nome dela, você usa esses pronomes que eu vou ensinar agora, tá? Vou relembrar, na verdade, porque eu já ensinei. Então, primeiro é o sir. Sir. Sir é senhor, então para homens desconhecidos, ok? Então, ó, olha o exemplo. Hello, sir, may I help you? Então, olá, senhor, eu posso te ajudar? E o para senhora, madam, ok? De madame, né? De senhora, então, madam, ok? Então, are you okay, madam? Então, você está bem, senhora? Depois a gente falou dos nossos pronomes demonstrativos, que são aquelas palavrinhas que a gente usa para falar este, esta, aquela, aqueles. Então, a gente aprendeu que no inglês é muito mais fácil que no português, porque a gente tem que gravar 4 palavrinhas só que a gente precisa aprender, e no português são infinitas palavras, que são this, could you repeat please? This, that, this, those. Então, são essas 4 palavrinhas chaves aí para você, quando você quer mostrar alguma coisa. Este é meu óculos. A gente usa isso no português também, este. Então, a gente viu que o this a gente usa quando é uma coisa só, singular, e tá perto. Então, por exemplo, this is my pen. Essa é minha caneta. Aí a gente viu que já o this é o plural do this. Então, a gente vai usar para mais de uma coisa perto. Então, these are my pens, ok? Essas são minhas canetas. Aí a gente viu que tem o that. O that, ele é para uma coisa só. Então, se essa caneta estivesse lá longe e que está longe de quem está falando a mensagem. Então, se estivesse lá, ia falar that is my pen. Então, lembrando que tem esse som. Eles usam muitas vezes o that is com o somzinho do R, tá? Mas isso vai variar da localidade que você estiver. E o those também é quando está longe de você e mais de uma coisa, ok? Eu expliquei muito melhor, gente, isso na aula passada, que eu espero que vocês tenham assistido. Então, lá, né, eu faço exemplos, vou mais devagar, mas aqui é só para relembrar, porque relembrando a gente consegue fixar melhor o aprendizado, a gente consegue mostrar para o seu cérebro que isso é importante. Então, faz com que ele, né, guarde aquela informação. So now, let's get to today's topic, ok? Que vamos à aula de hoje, ao tópico de hoje. Hoje nós vamos ouvir o texto de Jó, tá? Do 1 ao 3. Então vamos lá, vou pôr meu fone e nós vamos ouvir juntos. Na próxima aula, gente, eu vou falar com vocês iniciando os nomes, tá? Dos livros bíblicos em inglês, porque eu acho que isso também é uma coisa importante de você saber, que gera também curiosidade às vezes, e alguns são bem diferentes. Alguns são muito parecidos, mas alguns são bem diferentes. Então a gente vai ver os nomes também, tá? Então vamos lá. Deixa eu soltar aqui o áudio pra gente escutar junto. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright, he feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Então vamos lá, agora a gente vai entender, tá? O que ele tá dizendo nesse texto. Então a gente vai ouvir em inglês e já vendo a tradução. Então vamos ouvi-lo. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. Ó, então vamos lá, ele começa in the land of Uz, ele fala Uz porque ele fala o som do U e o som do Z, tá? Mas pode ser também na terra de Uz ou no reino de Uz, ok? Aí ele fala, there lived a man whose name was Job. Então, vivia, né, um homem, ou tinha lá um homem, porque aqui a tradução não é ao pé da letra, cujo nome era Jó. This man was blameless and upright. Aí ele fala, ó,
This man was blameless and upright. Então, o que ele diz? Que esse homem, ele era irrepreensível e reto. He feared God and shunned evil. Aí ele fala, ó, he feared God and shunned evil. Então, ele temia Deus e evitava o mal. Vamos continuar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. He had 7 sons and 3 daughters. He had 7 sons and 3 daughters. Então, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Então, ó, sons para filhos homens sons é para filhos homens, ok? E daughters é para filhas mulheres. Vamos descer e vamos continuar. And he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. Então vamos lá. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e tinha muitos servos. Ele foi o maior homem entre todos os povos do Oriente. Aqui, essa tradução de Oriente, mas pode ser leste também, ok? O East. Mas aqui a gente traduziu como Oriente. Então vamos lá, aqui nesse texto, né, de Jó, a gente vê muitos números, olha só. 7,000, a gente vê 3,500, 500 again. Deixa eu ver, em cima também a gente vê, ó, 7 sons, 3 daughters. Então a gente vê vários números. Então, a gente vai começar agora vendo primeiramente os nossos números de 1 a 12. Por que é importante a gente começar vendo de 1 a 12? Porque os próximos números, eles vêm desses primeiros números. Então, se a gente aprende direitinho como são esse início, vocês vão ver que o inglês é muito mais fácil que o português, principalmente quando a gente começar a falar de número, por exemplo, 101, 102, 153, a gente vai ver que é muito mais fácil, mas a gente precisa ter aprendido essa base dos primeiros números para conseguir fazer os próximos números. Então, vamos lá. O primeiro é 1. Could you repeat, please? 1. 1, ok? Segundo é 2. Terceiro, 3. Vamos lá, galera. 3, ok? 4. 5. Eu vou dando esse tempinho para vocês repetirem, tá? 6. 7. Oh, 8. 9. 10. Ó, 10. 10 é facinho. 10. Aí vem agora dois diferentes, né? Que é o 11. Could you repeat, please? 11. E o 12. O 12 é como se você tivesse juntado o som do 2, que é o 2, e colocasse um 11 ali. 12. Ok? Aí depois que a gente sai, né, dos nossos números de 1 a 12, a gente vai entrar nos números de 13 a 19. O que acontece? O 13 a 19 é a nossa fase da adolescência. Então, lá, né, os adolescentes são chamados de teenagers, que são, né, essa fase dos 13 aos 19 anos. E por isso você vai ver que os números, o final deles tem o teen. Então, se você vê o final do teen, ele quer dizer que é essa galerinha aí dos 13 aos 19. Então, por exemplo, a gente viu lá que o 3 é o 3. Tá vendo aqui, ó? 3. Agora, o 13 é 13. Vamos lá, galera. 13. Ó, a língua aqui, ó. 13. Ok? Então, vamos lá. 13. Aí, a gente sabe que o 4 é o 4. Então, 14, 14. 14. Aí, ó, o 15. 15. 15, ok? 16. 16. Aí já ia falar o inglês. 17. 17. 18. 18. E 19. 19. Então, vocês já sabem que essa terminação do
teen é a galerinha ali, adolescente. Aí a gente já vem dos números do 20 a 100. O que acontece, gente? Sempre que o número for fechado, 20, 30, 40, 50, ele vai ter a terminação aqui, ó, do TY. Gente, eu não tô focando muito na parte escrita, porque a parte escrita você vai aprender mesmo dando uma olhadinha. Quer ver? Aqui no 13, por exemplo, ó, a maioria deles, eles vêm dos primeiros números que a gente viu, ó, 4. Aqui ele muda, né, porque o 5 é o 5, então ele muda o V para F, ok? Mas o 6, ó, 6, 7, 8, ok? 9, é tudo muito parecido, só o 13 que muda bastante, tá? Mas são detalhes que você vai pegar escrevendo, então depois você tira um tempo na sua casa para você pegar no seu caderno e passar esses números a limpo. Então mesmo que você tenha esse material na parte dele de PDF, coloque ele a limpo, tá? Para vocês aprenderem essas diferenças de escrita. Mas o que eu queria dizer, os números fechados, assim, do 20 ao 100, quando ele vai número sozinho, você vai ver que ele tem essa terminação TY, ok? E agora você vai ver que quando é 21, 22, você vai fazer o 20, e esse número próximo aqui vão ser os primeiros que a gente aprendeu lá atrás, que por isso que eu disse que eles são os mais importantes, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai ser só até o 9, né, porque o 10 não tem 20 e 10, por exemplo. Mas é importante você saber, porque depois você vai aprender hora, e em hora eles usam muito essa questão, assim, de 2,30. Então, assim, aprendam, gente. Aprendam os números que vocês vão usar muito, tá? Então, vamos lá. Então, olha só. O 20. Então, o 20 já não é mais, não seria mais o teen no final. Vai ser o T, ok? Então, 20, ok? Lembrando que, gente, pronúncia vai variar da localidade que vocês estão. Então, por exemplo, o 20 nos Estados Unidos, eles falam 20, ok? Com esse som do N. Igual o 30 nos Estados Unidos, vai ser o som 30, com o som do R também. Então, mas na Europa você já vai ouvir mais 20, ok? Então, 20, 20, 21, 21, ou 21, ok? 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 27, 28, 29, ok? Então, é importante você saber de 1 ao 9 por isso também. Aí, olha o 30, ó. O 30 vai ser ou 30, se você estiver num país da Europa, ou 30, ok? Então, vamos lá. 31, 32. E aí, vamos lá. O 40, 40, or 40, eles também falam. 50, 60, 70, 8, 9. E o 100. O 100 tem duas formas, tá, gente? Uma é 100 ou 100. Qual você vai falar? Aqui você quiser. As duas formas estão corretas. Então, lembrando aqui, ó, que na forma escrita, vem do... É igualzinho esse aqui, ó, do 2. E aí, ele coloca o TY. Então, aqui, ó, 30. Os dois primeiros sempre são um pouco diferentes, mas os outros, eles seguem bastante, ó. 60, 70, ok? Agora, o que eu falei, por que eles são mais simples que a gente? Porque aqui, se você quer falar o número, por exemplo... se você vai falar, às vezes o número fica gigante. E aqui eles conseguem comprimir de uma forma mais fácil. Então, olha só. 101. Você sabe que 100 é 100. Então, 101. 102, 103 e assim por diante. Aí, agora 200. 200. Então, você não precisa falar 100, 200, 300, 400. Você sabe que tudo é 100, então é como se fosse assim, ó. 2 vezes o 100. Entendeu? 3 vezes o 100. 4 vezes o 100. Então, não vão ser nomes muito diferentes, como no português eles são. Você simplesmente tem que lembrar o 100, e aí você coloca o número na frente. Então, se é 3, você vai colocar 300, 4, 400, e assim por diante, ok?
500, 600 e assim vai. E aí, a partir do 100, a gente faz o seguinte, a gente fala o 100, a gente usou o número antes, né? E depois a gente faz a dezena e o número finalzinho. Então, vamos lá. Ó, 289, 289. Então, se você sabe falar o 8 e o 9, 8, 9. Então, 200, 623. Olha lá o próximo, 937, ok? Então, eu acho isso muito mais fácil, porque você tem que lembrar só a forma geral, né, de falar, e depois você põe um número base na frente. Agora, o que gera mais dúvida, né, que são os nossos números ordinais. Qual é a diferença, gente? Os números cardinais, eles expressam quantidades, tá? E já os ordinais, eles indicam ordem, série. Então, por exemplo, é igual se você vai falar aqui no português, primeiro, segundo, terceiro. Isso é ordinal, porque você está dizendo a ordem de alguma coisa. Agora, se eu falo 2, 3, isso eu estou falando de quantidade, ok? Então, agora, no inglês, o que causa mais dúvida são os nossos números ordinais. Então, assim, já foca aí pra você aprender, tá? Os nossos 3 primeiros números, eles são os diferentes, tá? E são também os que a gente mais usa. Então, você precisa aprendê-los. O primeiro é first. Could you repeat, please? First. 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 O segundo é second. 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 E o terceiro é third. Third. Third, ok? Então, aqui 2 exemplos no dia a dia que às vezes a gente usa, né? Esses números e a gente às vezes fica perdido, assim, nossa, mas qual que eu uso? Qual que eu uso? Que são esses primeiros números que a gente usa muito. Então, olha só, tem uma expressão que eles usam, né? Que é first of all. Could you repeat, please? First of all. First of all. Que é primeiro de tudo ou primeiramente, ok? Olha só, então, esse exemplo. First of all, let's read the Bible. Então, first of all, let's read the Bible. Então, primeiro de tudo, vamos ler a Bíblia. Então, aí já é um exemplo que você usaria o first. Agora, olha só. Open the Bible in 2 Kings. Então, abra a Bíblia em 2 Reis. Aqui, ó, second. Tá vendo? Então, esses você vai usar muito, tá, gente? Muito mesmo. Gente, agora, do quarto em diante, eles seguem uma forma. Então, você vai ver que ele tem essa terminação do TH. Inclusive, falando sobre isso, quando a gente, no português, a gente usa aquela bolinha, né, em cima do número para indicar a questão do ordinal. Então, quando é um primeiro, você põe uma bolinha. No inglês, eles usam a terminação do número. Então, se você for ver só o número, né, não na forma escrita dele, por exemplo, vai estar assim, ó. Tá vendo? Assim como os outros também. Então, aqui, ó, o first, ele vai ter o 1ST. Então, se você vê 1ST, você já sabe que é first, ok? E o 1 sozinho vai ser o 1 da forma antiga que a gente aprendeu, que é dos cardinais. Então, eles sempre vão representar com o finalzinho do número. Então, agora, vamos ver, né, os nossos próximos números. Ele vai ter algum som, assim, de ou, como se fosse soprar, sabe? A língua aqui, ó, atrás desse dente de cima. Ou ele vai ter o som de tss, tss, como se fosse um ferro de passar, você joga uma água e tss, tss, ok? A gente vai ouvir agora todos eles e depois a gente vai repetir. Primeiro até o 10, tá? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Então, vamos repetir agora, gente. Então, vamos lá. Ó, o quarto, ele vai ter o som de, assoprando, ó. Fourth, 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 ok? O quinto, fifth, fifth, ok? Agora, a partir do 6 até o 10, ele vai ter o somzinho que eu falei pra vocês do tá? Então, ó, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, ok? Então, o fourth e o fifth,
eles têm o som do finalzinho assim, soprando. Já do 6 até o 10, ele tem o som do ferro queimando a aguinha ali. Ok? Então vamos lá. 4th, 5th, 6th, ok? 7th, 8th, 9th, 10th, ok? Vamos ouvir agora os próximos até o 20. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Então vamos lá, gente, do 11 ao 20, ó. A gente vê que tem o somzinho do ferrinho, ó. 11th, 11th. Agora, olha o 12º. Ele já tem, ó, 12. Já é o soprano, 12, ok? Agora, do 13 até o 19 tem o som do ferro. Então, vamos lá, ó. 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Agora, olha o 20, ó. 20th, 20th, ok? 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Então, ó, ele tem esse som do número e o F no final. Então, ó, 30th, ok? 40th, 50th, 60th, 70th, 80th e 90th, ok? E agora, o que eu acho mais incrível deles é que, se você quer falar, igual aqui, se você quer falar 32º, você fala 32º para falar 32. No deles, não. Eles usam 30 e só o final que eles colocam o second. Então, por exemplo, no português eu acho mais difícil, que a gente fala 32º, 40º tal, e a gente vai indo. Aqui não, ó. Então, 21, olha o exemplo aqui do 21. Você fala o 20 or 20 e first. Então, só o último número que ele entra o nosso número ordinal. E aí, para você indicar, você vai pôr o finalzinho do número ordinal, ok? Então, por exemplo, 21, você vai colocar 21 ST. Por quê? Porque first termina com ST. Então, ó, 21st ou 21st, ok? Que tem esses dois sons dependendo da localidade que você esteja. Então, ó, o 32, 32nd or 32nd. Então, ó o 43, 43rd, 43rd. 54, 54th, 54th, ok? 65th. Então, ó, e olha o 289, 200, que vocês aprenderam, 200, and 8, 80, 90, 90, ok? Então, é muito mais fácil, gente. Então, o que é importante a gente relembrar aqui? Primeiro, finalização do número aqui é o que vai colocar como símbolo de que está no ordinal, que é um número ordinal, tá? Do 5 ao 9, tá? Do 4 ao 20, quero dizer. Do 5 e o 9 são os únicos que sofrem alteração aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E o 9 também. Cadê o 9? Tá vendo aqui, ó? O 9 não tem o E do 9. E o 5 também, em vez de ser 5, ele é só o 5th. O resto, gente, é o início dos números que vocês já aprenderam lá. Com o TH no final. Então é bem tranquilo. O que eu tenho para dizer para vocês? Vocês precisam aprender a escrever isso tudo? Não, não precisam. Mas vocês precisam aprender o som, principalmente dos primeiros, tá? Que são os que você mais vai usar. Porque você não vai falar, tipo, 35º. Pra que você vai usar isso no dia a dia? Você não vai usar, mas você precisa saber para que você construa mesmo, né, esse aprendizado. Mas os primeiros você vai usar muito. Então, first, second,
third, ok? Esses você tem que estar assim, ó, na ponta da língua, porque são os mais importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa matéria, eu entendo que ela é chatinha mesmo, essa parte de numbers. É até difícil para eu explicar para vocês essa parte, porque é uma parte mais assim, ela é mais chatinha de você entender os sons, tem alguns sons diferentes. Então, a maneira de você aprender é praticando. Então, repita. Na aula que eu dei pra vocês, extra do sábado, eu expliquei pra vocês uma forma de vocês ouvirem as coisas em vários idiomas, né? Mas eu foco no inglês. E principalmente pra vocês ouvirem com um sotaque diferente. Então, peguem esse material, peguem esses números, coloca lá, fica ouvindo. Tem como você, depois, né, ouvir na sua casa, salvar o áudio, você consegue fazer isso tudo. Então, é muito importante que vocês ouçam, porque através do ouvir, você vai conseguir falar melhor e pronunciar os números, ok? Os primeiros números, então, que a gente aprendeu, que foram os nossos cardinais, tem tantas musiquinhas no YouTube, gente, que vocês aprendem. Então, assim, música é legal também, porque você consegue gravar mais fácil. Os primeiros números que eu ensinei pra vocês, que são os cardinais, eles são muito importantes. Você tem que aprender praticamente todos, tá? Porque você vai usar pra falar idade, você vai usar pra falar hora, você vai usar pra falar de dinheiro, você vai usar pra muita coisa. Agora, os ordinais, eles já são, você vai usar mais os primeiros mesmo. Lembrando da nossa repetição espaçada, então amanhã, né, depois que você assistir essa aula, amanhã você dê uma olhadinha no nosso material, se for possível 7, 15, 30 dias, porque aí o aprendizado vai ser completo, vai estar bem consolidado, tá? Mas pelo menos no dia seguinte é super importante que você faça dá uma olhadinha, gente, 5 minutinhos você olhou lá o PDF, porque isso vai te ajudar a não perder o conhecimento, porque no dia seguinte a gente perde cerca de 30%. Então deixa eu trocar aqui. A aula de hoje foi bem rapidinha, porque ela foi de um assunto que ele causa essa dúvida por conta da pronúncia, mas eu espero que vocês tenham gostado e pratiquem, tá? Pratiquem, porque em breve a gente vai ter uma aula de hora e de dinheiro e que vocês vão precisar saber na ponta da língua os números, tá? Porque senão vocês vão ficar perdidos. Então pratiquem, qualquer dúvida é só falar comigo lá no nosso grupo do Telegram. Se você tá aqui nessa aula e não faz parte do grupo do Telegram, ele fica sempre na bio. Se inscreve no canal, curta, compartilha, isso já né só pro algoritmo do YouTube trabalhar ao favor nosso também e mandar essa aula para mais pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijinho, até a próxima aula.